Gente, lembra da história dos Correios, que estava faltando dinheiro, foi necessário arrumar dinheiro para conseguir manter as atividades? Agora, eles estão estimando que vão economizar até 4,2 bilhões de reais no ano, com um plano de reestruturação. O Igor Damasceno é quem tem as informações e vai nos contar como vai funcionar então, Igor, essa economia e essa reestruturação da estatal. Ótima tarde novamente. Mais uma vez, ótima tarde a você, Bruno, também a todos que nos acompanham em tempo real. Olha, os Correios firmaram um empréstimo de 12 bilhões de reais com pelo menos 5 instituições financeiras. Do total, 10 bilhões devem ser liberados até esta quarta-feira e outros 2 bilhões a partir de janeiro de 2026. Essa é uma parte do plano de reestruturação da estatal. No primeiro semestre deste ano, os Correios apresentaram um prejuízo de mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo o novo presidente da estatal, Emanuel Rondon, o principal motivo é a concorrência desleal com o e-commerce, que tem cada vez mais avançado pelo país. Então, esse montante bilionário que foi emprestado aos Correios é tido como o principal meio para reerguer a empresa. Mas não somente ele, tem também outros planos para a reestruturação, como, por exemplo, o PDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário. Cerca de 10 mil funcionários devem deixar o Correio em 2026 e outros 5 mil em 2027. A empresa entende que se tem menos funcionários, então haverá menos despesas obrigatórias. Também prevê o fechamento de pelo menos 1.000 unidades pelo país. As unidades já estão sendo mapeadas e elas estão naquelas áreas onde há pouca demanda, pouco serviço dos Correios. E à medida em que as unidades forem sendo fechadas, os imóveis que hoje pertencem aos Correios vão ser vendidos, ou seja, vão deixar de gastar com essas unidades que têm poucas demandas e vão então vender para ter um pouco mais de dinheiro em caixa. Além disso, prevê parceria com a iniciativa privada. Os Correios, como eu disse, está numa crise bilionária, é a estatal com mais crise, com um agravamento maior da crise financeira em todo o país e por isso aumentou a pressão para que a empresa seja privatizada, algo que já foi descartado pelo governo federal. Inclusive, o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, disse que não vai haver privatização, mas não descartou a parceria com a iniciativa privada. Vamos ouvir. Hoje não tem um olhar sobre privatização, mas tem um olhar sobre parcerias, inclusive societárias. Então, assim, tem exemplos de sociedade de economia mista, funcionam. Tem exemplos em que não há sociedade de economia mista, mas há parcerias específicas para temas relevantes, como negócios financeiros e seguridade. A gente também está enxergando dessa forma. O que a gente espera que a consultoria nos traga são estudos que casem com a realidade da empresa no contexto que a gente está, né, para enxergar qual é o melhor modelo para a gente seguir. Mas, assim, a gente está bem aberto, não tem nenhuma definição de que tipo de parceria vai ser feita ainda. Tem que ter o trabalho da consultoria para a gente enxergar isso. Bom, apesar desse empréstimo de 12 bilhões de reais, a estatal também disse que ainda carece de outros 8 bilhões. Essa segunda parte do montante ainda não foi acordada com nenhuma instituição financeira. O presidente da estatal disse que já está em tratativas com o BNDES, mas faz parte também do plano de reestruturação. Se tudo der certo, em 2027, a empresa deve voltar a apresentar lucros, mas daqui até lá está no vermelho. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, seguiremos acompanhando então essa reestruturação dos Correios, já deu o que falar, eles até articularam a oposição, na verdade, no Congresso Nacional, fez uma ginástica para conseguir assinaturas para tentar emplacar uma CPI, não funcionou, não rendeu, né? Tinha outros assuntos, mas agora aparentemente essa reestruturação. Igor Damasceno, já voltamos a conversar, vamos então analisar então essa ideia, esse plano de reestruturação dos Correios. A Deise Ciocari, quero ouvir de você aqui sobre este plano. Até aqui a gente viu que nos últimos anos teve um rombo nas estatais, que davam lucro e de repente, ou por falta de investimento, ou por falta de uma gestão, começou a faltar dinheiro. E agora, é acreditar o que esperar sobre essa
reestruturação da estatal dos Correios? Bruno, o Igor estava falando ali na reportagem, né, que a expectativa era de que os Correios dessem lucro em 2027. Não vão dar lucro, porque o PT vai continuar no poder até 2026, final de 2026. E foi o aparelhamento ideológico das estatais que o PT fez que quebrou os Correios. Não foi o mercado que asfixiou, não foi a falta de possibilidade dos Correios crescerem que asfixiou toda a lógica de lucro deles. Foi esse aparelhamento que o PT fez e, se vocês lembram, lá na CPI dos Correios, isso já começou a ser demonstrado. Então, em primeiro lugar, a gente teve uma politização da gestão. Então, os cargos de confiança ali, os cargos de gerência dos Correios, eles começaram a ser substituídos por cargos políticos, por indicação política, por indicação de parente nesses centros que deveriam ser exclusivamente técnicos. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto, aí sim, foi a incapacidade de adaptação às lógicas tecnológicas que estavam acontecendo. Então, os Correios ficaram literalmente parados nos anos 90 porque não tinha investimento de caixa, justamente por causa desse aparelhamento ideológico. Aí vem dizer que a culpa é do mercado. Não, não é do mercado. É porque os Correios estavam paralisados por causa desse aparelhamento que o PT fez. Em terceiro lugar, teve um uso político do caixa dos Correios. Então, em vez de investir o lucro que eles davam em infraestrutura, em pessoal, que a reportagem estava mostrando ali, que é justamente o que eles vão fazer, eles vão cortar pessoal. Em vez de investir esse lucro em pessoal, em tecnologia, em aprimoramento, eles acabaram asfixiando os Correios. Então, não, os Correios não vão dar lucro em 2027, porque o PT vai ficar no poder até o final de 2026. E quem asfixiou os Correios, que fique bem claro aqui, não foi o mercado, foi o Estado. A Cássio Miranda, quero ouvi-lo também. E é importante fazer uma reflexão no que a gente está ouvindo aqui com a nossa comentarista, porque quando se vence uma eleição, começa a chegar ali vários nomes para fazer as negociatas. Quem vai assumir o quê? Qual estatal? Essa indicação da presidência e dos diretores de uma estatal, no caso dos Correios, vem por parte do governo federal. Ora, tem uma negociação com o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, ou seja, em resumo, às vezes nem é pela competência ou pelo conhecimento de causa, e sim por uma negociação. Isso faz com que chegue a um sucateamento, como chegamos dos Correios? Obviamente, Bruno. É importante nós observarmos algumas coisas. Primeiro, não é de hoje que há esse toma lá da cá em prol da governabilidade. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, onde o nosso parlamento, por mais que a gente viva num presidencialismo, tem poderes equivalentes ao que teria num parlamentarismo. Então, há necessidade do Poder Executivo barganhar para que exista essa governabilidade. E, obviamente, as estatais, vide Mensalão, Lava Jato, estão no foco dessas negociações. Primeiro porque são cargos mais bem remunerados. Em segundo lugar, por mais que no governo Temer tenha sido aprovada a Lei Geral das Estatais, ela já foi mastigada e destruída ao longo dos anos. Então já não há mais a necessidade que as indicações sejam técnicas e que tenham afinidade com aquele setor. Isso, obviamente, vai contribuindo para o sucateamento destas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista. Em segundo lugar, eu acho que há um fator que é a falta de identidade destas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista. Vou sair dos Correios e vou para a Petrobras. A Petrobras, ano passado, nós tivemos uma discussão relacionada à distribuição de dividendos. Uma parcela do governo dizia que ela tinha que distribuir dividendos para os seus acionistas porque ela deu lucro. Uma outra parcela dizia que ela não tinha que distribuir dividendos porque ela era uma empresa pública que deveria cuidar do petróleo, que é um item relacionado à soberania nacional. Vejam que há uma bipolaridade no comando dessas empresas públicas. Elas podem existir, mas é necessário que elas tenham uma finalidade clara e estabelecida e, obviamente, estejam sujeitas a normas corporativas de gestão, como se dá no mercado privado. Ninguém vai contratar para ser CEO
de uma empresa de logística alguém que tenha toda a sua experiência no setor de frigoríficos, por exemplo, porque uma coisa não combina com a outra, mas infelizmente no poder público isso acontece.